Olá para você que está nos assistindo, eu sou o Araldo Neto, integrante da equipe de comunicação da Durg Sindical. No vídeo de hoje a gente vai abordar a conjuntura política e o delicado quadro da educação pública no país. Para isso nós vamos conversar com o presidente da Durg Sindical, o professor Paulo Machado Morse. Tudo bem, professor? Tudo bem. Obrigado, Araldo, pela visita. Estamos na nova sede aqui da Durgs, na Rua Barão do Amazonas, 1581. Isso. A primeira pergunta, professor, é com relação à PEC do teto de gastos, a emenda constitucional 95. Eu te pergunto, a população já se deu conta do estrago que essa proposta vai trazer para o futuro do país? Não. A população não se deu conta, porque eu vejo que a população, na sua grande maioria, está muito ocupada com o seu dia a dia, que não é fácil. Tá? E, portanto, não é normal que a população esteja projetando o estrago dessa emenda constitucional para os próximos 20 anos. Não seria mesmo de esperar esse alcance, que essa perspectiva fosse concebida pelo cidadão comum. O cidadão comum está muito preocupado com a sua vida diária, a sua família, o seu emprego. Não é? E, portanto, não existe essa percepção. Não. É por isso que nós temos que insistir na divulgação do que nós estamos vendo como sendo as consequências, as sequelas dessa emenda constitucional. E o nosso objetivo, da ADUCS e mais do conjunto dos sindicatos de instituições federais de ensino superior, através do PROIFES Federação, um dos nossos focos principais é lutar pela retirada da Constituição dessa emenda constitucional, porque os resultados serão catastróficos. E qual o cenário que dá para fazer para a educação pública no Brasil se vigorar essa medida durante 2 décadas? O cenário é exatamente o que eles, os governantes, estão pretendendo. É a destruição da educação pública. Tá? E isso já começou. A educação básica no país já é de péssima qualidade. Então, o que virá de mais imediato agora é a desqualificação, tenho certeza, da educação pública superior. Então, portanto, isso atinge diretamente a nossa base. Nós somos um sindicato de professores de instituições federais de ensino superior, universidades e IFs, né, que são os institutos federais. E com as medidas que estão sendo tomadas e anunciadas, com o enxugamento dos recursos para a educação pública superior, eu antevejo uma desqualificação dessa educação que é fundamental para o crescimento de uma nação, né? Uma desqualificação que vai acabar privilegiando a iniciativa privada, né? A mercantilização do ensino. Então essa é uma preocupação muito grande que nós temos e nós estamos, na nossa luta vai ser, e é sempre no sentido de tentar segurar, travar essa iniciativa do governo. Porque as iniciativas do governo têm sido, evidentemente, de penalizar o mais fraco e privilegiar o capital e a tendência a diminuir o Estado. Diminuição do Estado, onde o Estado não poderia se omitir. É claro que o Estado não precisa ser um mastodonte, mas tem certos setores em que o Estado não poderia se omitir e existe a intenção do Estado se retirar de certos setores fundamentais para a população. Recentemente a gente viu que o governo pretende fazer uma série de ataques ao servidor público, né?
Depois da aprovação da reforma trabalhista, a gente pode dizer que os servidores públicos são a bola da vez do governo federal? É interessante porque a bola da vez é aquela que oportunisticamente se apresenta em cada momento. O governo e os seus controladores, porque o governo, na verdade, está fazendo o serviço dele para o qual ele foi encomendado, foi contratado, vamos dizer assim. Oportunisticamente vão sendo procurados flancos de ataque que se apresentam. Então, não que tenha sido planejado que agora, nesse momento, nesse dia, a bola da vez são os funcionários públicos. Não, os funcionários públicos já eram um alvo global inicialmente e agora os ataques vão sendo tentados. Recentemente houve o lançamento de um balão de ensaio, segundo o qual haveria um aumento de imposto de renda. Não é? Claro que como essa proposta atingiria os mais ricos, ela foi imediatamente bombardeada pela mídia e, portanto, houve um recuo. Foi um balanço de ensaio lançado, vamos tentar. Não deu certo isso? Bom, agora então vamos atacar onde? Os funcionários públicos, porque eles são realmente obra do demônio, não é? Estão aí para nos prejudicar, porque eles são os vagabundos. O que mais me irrita nas falas do presidente, quando, por infelicidade, eu passo zapeando para a televisão, vejo ele falando, é quando ele nos chama de privilegiados. Tá? Agora, então, vamos atacar o setor público. De que maneira? Bom, vamos aumentar a taxa de contribuição previdenciária daqueles mais antigos, que ainda estão no regime próprio, nas modos antigos, e vamos propor demissão voluntária, né? Plano de demissão voluntária. Mais cruel ainda, uma proposta que surgiu de avaliações anuais ou semestrais que poderem levar à demissão do funcionário público. Nós vamos perguntar em seguida isso para ti. Então, realmente, nós somos a bola da vez e isso é verdade. Nós estamos agora fortemente ameaçados por uma série de propostas que são ainda projetos de lei a serem elaborados, então temos muita luta pela frente a desenvolvermos junto aos parlamentares. Perfeito. A reforma trabalhista, além de extinguir direitos históricos dos trabalhadores, ela terá como consequência inevitável o enfraquecimento dos sindicatos. Sim. A terceirização ilimitada, as negociações individuais são exemplos de como a legislação irá favorecer a fragmentação da luta do trabalhador. Na sua avaliação, essa lógica também vale para o serviço público? Certamente. Certamente. Porque o instrumento, a arma principal contra o trabalhador é o medo. E você pode ver que quando acontece uma manifestação de rua, por que a última manifestação pretendida ocorreu de maneira muito pífia mesmo? Eu sou um professor universitário de uma universidade pública e eu sou privilegiado, eu posso sair à rua sem medo de receber uma retaliação do patrão, né, no momento, de imediato. Mas o povo não pode agora, de repente, sair à rua e dizer para o patrão: olha, eu vou lá fazer uma manifestação e depois eu volto. Né? Porque não existe emprego. Então quem está empregado está muito preocupado em defender o seu próprio emprego. Não é? Então o medo é uma arma muito eficiente contra o fraco. A demissão do funcionário público já é prevista, já existem os mecanismos para isso. O funcionário público não é como um juiz que tem garantia de não demissão para o resto da vida. Os funcionários do Poder Executivo têm essa possibilidade, e está certo que tenha, mas agora, do jeito que está sendo proposto, é exatamente porque, de repente, um chefinho descontente pode provocar uma variação que leve a uma demissão. Então, isso é trazer medo para o conjunto dos funcionários.
Pois é, justamente essa seria a próxima pergunta. É o PL 116 de 2017 está tramitando no Senado, que prevê a demissão dos servidores públicos que tiver um desempenho inferior a 30% em 4 avaliações. Sim. 30% do quê? Pois é. Quais são as metas? Como avaliação? Como fazer a avaliação quantitativa? Como evitar perseguição política ou pessoal? Então, isso realmente, esse projeto de lei faz parte desse ataque contra a estrutura do funcionário público. Você pode ter certeza, sem um funcionalismo público com garantia de poder exercer o seu trabalho com tranquilidade, o Estado não vai prover à população do mínimo necessário de bem-estar. Pois é, eu te pergunto, é justo tu avaliar um professor que trabalha num laboratório sucateado, sem as condições? Como é que vai ficar a avaliação dele? Ou um médico que trabalha no hospital lá sem os utensílios necessários? Exatamente. Junte-se a isso o corte dos recursos para ciência e tecnologia. E as boas universidades são aquelas em que o ensino e a pesquisa estão juntos. O tripé é ensino, pesquisa e extensão. Tem que acontecer no mesmo ambiente. Se a pesquisa científica é enxugada, faz sentido a sua pergunta. Bom, fulano de tal agora não conseguiu chegar a bom termo com um projeto que ele tinha apresentado e agora então manda ele embora. Na verdade, ele está sendo mandado embora porque para enxugar a máquina, para se livrar de um inimigo, para se livrar de um adversário político. Então, isso realmente é uma perspectiva muito, muito ruim. Com relação ao PDV, o Programa de Desligamento Voluntário, qual a orientação que dá para se passar para o servidor público associado da DURGS? Não cair nessa armadilha. Vou dizer uma coisa, a última tentativa de diminuir o tamanho do Estado foi feita no governo Fernando Henrique. 1996. Na época houve PDV. Hoje existe, parece que pelo menos 5 projetos de lei transitando no parlamento de tentar recuperar funcionários públicos que haviam sido demitidos na época. Porque aquilo foi catastrófico. O pessoal saiu na ilusão. Depois você vê o seguinte, o funcionário público é formado por um determinado tipo de atividade. O empresário é outro tipo de cabeça. De repente, um funcionário público que passou a vida trabalhando dentro da máquina, da estrutura da máquina do Estado, não vai ter condições de competir no mundo do empresariado. É diferente, são cabeças diferentes. E a ilusão daquele, eu recebo essa bolada e vou cuidar da minha vida. Então, esse perigo se alertou para esse perigo à época. E quem muito criticou a ideia de Fernando Henrique de diminuir o Estado, inclusive com o projeto do PDV, foi o presidente da Câmara dos Deputados. Fez contundentes críticas ao governo federal nessa tentativa que iria acabar prejudicando tanto o Estado, o serviço público, quanto individualmente as pessoas. Esse presidente da Câmara dos Deputados que fez essas severas críticas na época era o deputado Michel Temer. Curioso, né? Isso aí. E eu digo o seguinte, numa época de desemprego, de recessão, não caiam nessa armadilha. Por favor. Perfeito. É frio. Perfeito. Fico alerta, todos estão nos assistindo. Exatamente. Bom, a questão do contingenciamento de recursos. A gente vê que a Universidade Estadual do Rio de Janeiro vai encerrar as atividades no segundo semestre, né? Está quebrado. A gente fez uma entrevista com o reitor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, também, que disse que só tem dinheiro até setembro.
Teve reportagens essa semana, inclusive, sobre o Jornal do Comércio, o reitor da URGS falando que só tem dinheiro até setembro. Em uma entrevista para a Rádio Guaíba, ele disse que se continuar esse contingenciamento, inclusive o salário dos professores pode ser afetado em 2018. Como é que tu avalia todo esse cenário que está se estabelecendo? Na verdade, o reitor da URGS, o professor Puioca, veio de Brasília com essa delineando aí esse quadro difícil. Na verdade, ele se compromete a manter o pagamento dos terceirizados. Esses são mais ameaçados, não os professores. Manter o pagamento. O pagamento pessoal mais delicado aí é dos terceirizados, mas isso ele promete empurrar para realmente só em situação muito crítica que vai acontecer. Ele vai estar negociando o enxugamento dos outros, inclusive com fornecedores como de energia elétrica, água, etc. Né? Que são empresas tipo CE, etc. Então, eu acredito que ele terá a habilidade de, com os recursos que ainda existem, ir tocando a nossa universidade, e qualquer universidade federal vai sobreviver. As nossas universidades têm uma solidez que ainda as manterá, e nós já vivemos outras crises ao longo da história e não vamos sobreviver a essa. Com sequelas, é certo, com muitas sequelas, isso é certo. Então, eu acredito que se o cenário do não pagamento em dia do salário do professor é uma coisa distante, por enquanto. Agora, a situação pior é dos institutos federais, que esses que foram uma iniciativa de expandir para todo o território o serviço da educação pública superior e técnica e tecnológica para todo o país, interiorizando, né, com qualidade. Isso está ameaçado, porque são muitos campi, cada um desses institutos tem vários campi. Essa ideia é espalhar, interiorizar. Estão realmente, como disse o reitor desse IF do Rio Grande do Sul, né, ameaçados de, sem verba de capital, terminar de construir prédios. E há muitos prédios que foram iniciados que não vão ser concluídos. Então, nós, a DURGS Sindical e nossos parceiros na federação, no Proifes Federação, sempre apostamos na negociação. Foi com negociação que nós conseguimos recompor a nossa carreira, nós conseguimos muitas vitórias com negociações muito duras. Tá? Eu participei de vários encontros em Brasília pelo Proifes, né? Junto a ministérios, principalmente o Ministério da Educação e o Ministério do Planejamento. Tá? E sempre negociações muito duras, não era chegar lá e pedir e levar, não. Mas é necessário, é a maneira de se progredir, é a maneira civilizada. Bom, mas agora, nesse atual governo, nós não conseguimos, as portas estão fechadas. Então, a opção não é nossa, nós continuamos insistindo. Nós continuamos insistindo. A cada reunião do Conselho Deliberativo do Proifes Federação em Brasília, nós resolvemos. Vamos continuar insistindo. Vamos bater na porta, mas a porta sempre está fechada. Então, nós não estamos sendo acolhidos para a negociação por esse governo. Nós continuamos acreditando na negociação como o único caminho. Mas, no momento, não estamos negociando. E o que fazer para atrair os trabalhadores a mobilizar na luta para fazer tentar conseguir salários melhores, fazer essa negociação, trazer o associado junto para essa luta? Na verdade, nós
O que fazer é comunicação. É através da comunicação, tá, que nós vamos sensibilizar o nosso filiado, ou o nosso colega da base, mesmo não sendo filiado. O sindicato tem representação coletiva de toda a categoria. Agora, eu acredito que uma união mais ampla é a maneira de lutar. Nós precisamos nos unir a todos os grupos, todos os sindicatos, todas as organizações para formar uma massa crítica suficiente para pressionar, principalmente junto ao parlamento, né, uma saída da crise que não seja uma catástrofe. Né? É a união mais ampla. Isso é muito difícil de conseguir, porque quando você faz uma união mais ampla, você agrega ideologias diferentes, você agrega atitudes diferentes, percepções diferentes. Então há que negociar entre esses grupos também. Né? Então o exercício aí é muito mais complexo, mas é o caminho. Não tem outro caminho. Dentro de um comportamento democrático republicano, não tem outro caminho. É pressionar e pressionar em conjunto. E no que diz respeito à nossa base, agora com essas últimas manifestações de ataque ao serviço público e especificamente ao Ministério, à educação pública, a nossa base está se ressentindo. Tem esse sentimento. Esse é um paradoxo. O presidente Temer conseguiu aumentar os professores que nos procuram querendo se juntar a nós para a luta. Perfeito. Para finalizar nossa entrevista, eu queria que tu falasse qual o papel do sindicato no atual contexto histórico. O de sempre. Sem sindicato, o trabalhador não tem apoio para exercer a sua atividade laboral com dignidade. Não se encontrou ainda outro caminho na história. Então esse é o papel do sindicato. Agora, é verdade que os sindicatos no Brasil estão muito enfraquecidos. Muito das ameaças do governo são no sentido de enfraquecer o sindicalismo. Tá? Então, o nosso papel é o de sempre, mas agora com muito mais empenho para resistir a esses ataques. E o sindicalismo no Brasil tem uma história muito interessante, porque a atual forma de sindicalismo, né, nasceu, isso depois no início do século XX, foi o anarco-sindicalismo, mas depois, com o governo do Getúlio Vargas, então se criou o atual sistema, sempre muito criticado, e às vezes com razão, porque propiciou o pereguismo, por exemplo. Não é? Então, o sindicalismo tem que se renovar, tem que se reconstruir, tem que se reavaliar. Não é? Isso é verdade, isso é verdade. O sindicalismo saudável é aquele em que os sindicatos têm uma boa representatividade da sua base, de maneira sólida e sem a dependência do Estado. Isso ainda é algo a ser conquistado, mas esse é o caminho. Presidente da DURG Sindical, professor Paulo Machado Mores, muito obrigado pela entrevista. Agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Isso é muito importante, como eu disse, a comunicação é vital
na nossa luta. Obrigado. A todos que estão nos assistindo, até a próxima.